Daniel Ferrari e eu vou fazer a introdução do nosso projeto integrador que fala sobre patologias em concreto armado. Nós escolhemos falar sobre o concreto armado devido à sua versatilidade, durabilidade e resistência e ao alto emprego que ele tem dentro da construção civil. Além disso, ele tem como principal objetivo trazer aí a segurança do usuário. Ao longo do nosso projeto, a gente vai falar principalmente sobre a corrosão do concreto e sobre a carbonatação. Vamos discorrer sobre as causas, as principais causas que estão relacionadas a não conformidades, ligadas diretamente à sobrecarga e mau dimensionamento dos projetos. E também sobre as intempéries, sobre as ações das intempéries, que vêm a causar esses impactos que estão relacionados à deterioração, corrosão, colapsos das edificações, danos estruturais e principalmente danos financeiros. Demonstrando a todos que esses impactos eles podem ser evitados ou reduzidos com a combinação de diversos fatores. E dentro desses fatores podemos citar um bom planejamento, o projeto, a execução, a utilização adequada desse concreto, as inspeções seguidas de manutenções preventivas e corretivas. Sou Alex Fabiano de Faria Souza. O protótipo de estudo de caso Impacto Econômico de Sistemas Estruturais. Esse estudo de caso tem como objetivo examinar o impacto econômico gerado por sistemas estruturais que não estão em conformidade com as normas técnicas, particularmente a NBR 15575, em edifícios residenciais. O surgimento de fissuras, desplacamento e corrosão das armaduras geram altos gastos de correção e restauração, incluindo engenheiros estruturais, materiais e mão de obra especializada, geram custos de manutenção e reparo. Redução de atratividade, valor de revenda das unidades e dificuldades em comercializar unidades pelo preço desejado de mercado promovem desvalorização do imóvel. Possíveis incidentes relacionados à segurança estrutural, provocando surgimento de processos judiciais ou os quais geram gastos consideráveis com indenizações ou custas judiciais. Ao considerar um edifício residencial recentemente construído que apresenta patologias de concreto armado devido à falta de conformidade com as normas, analisamos como essas falhas estruturais afetam os usuários economicamente. O edifício concluído há 5 anos foi construído sob pressão de tempo e custo, resultando em sistemas estruturais que não atendem totalmente aos requisitos da NBR 15575. A partir desse estudo, serão propostas estratégias de prevenção e diagnóstico das patologias em concreto armado, visando mitigar os impactos econômicos adversos associados à não conformidade com as normas técnicas na construção de edificações habitacionais. O estudo de caso ilustra claramente como sistemas estruturais que não atendem às normas técnicas, como a NBR 15575, podem causar impactos econômicos sobre os usuários das edificações, além dos custos diretos de manutenção e reparo, a desvalorização do imóvel e os riscos de responsabilidades legais representam preocupações financeiras significativas. Portanto, é importante para empreiteiros, construtores e proprietários garantirem a conformidade com as normas técnicas relevantes a fim de proteger os investimentos financeiros e garantir a segurança e qualidade das edificações ao longo do tempo. Para o problema, questões surgem. Como podemos melhorar os processos de construção e fiscalização para garantir atendimento satisfatório a normas técnicas de desempenho? E como prevenir prejuízos econômicos causados por sistemas estruturais incompatíveis? Sobre a corrosão do concreto, é um problema grave que afeta a durabilidade das estruturas e a segurança das edificações. A falta de conhecimento e práticas construtivas adequadas tem contribuído para esse problema, apesar de concreto ser um dos materiais mais consumidos globalmente. A deterioração ou causas da corrosão do concreto podem ser causadas por diversos fatores, como sobrecargas, erros de projeto estrutural e falhas na instalação das armaduras. Fissuras do material, especialmente aquelas provocadas pela flexão das estruturas, expõem armaduras ao ambiente, iniciando um processo corrosivo. No Brasil, a importância da regulamentação com a necessidade de abordar a durabilidade do concreto armado levou à criação da norma 6118, em 2003,
que considera as classes de agressividade ambiental e destaca a importância da durabilidade estrutural no processo do projeto. Complexidade de compreender a degradação das estruturas de concreto. Raramente é causada por uma única fonte, mas sim por uma combinação de diferentes fatores. Um diagnóstico preciso é essencial para uma intervenção corretiva bem-sucedida, especialmente em estágios avançados de deterioração. A corrosão do concreto gera um impacto econômico expressivo para a construção civil, chegando a bilhões de dólares anualmente apenas nos Estados Unidos. A compreensão dos mecanismos de corrosão do concreto e a implementação de práticas construtivas adequadas são fundamentais para garantir a durabilidade e a segurança das estruturas. Investimentos em manutenção preventiva adequada podem ajudar a minimizar custos desnecessários e prolongar a vida útil e desempenho das edificações. Olá, meu nome é Gislaine, eu sou da turma de Engenharia Civil do 17º módulo. Vim falar um pouco sobre a carbonatação de concreto e a qualificação, né? O teste de qualificação. A carbonatação de concreto é um processo físico-químico que ocorre entre o dióxido de carbono e os compostos da pasta de cimento. Esse processo é acelerado quando a qualidade do material não atende aos requisitos básicos necessários para a construção, como, por exemplo, as camadas finas de revestimento, alta proporção de água em relação ao cimento e a variação de umidade e secura do concreto. Quando o concreto ele é exposto a gases como dióxido de carbono, dióxido de enxofre e gás sulfúrico, ocorre a diminuição do pH desse concreto, que automaticamente a qualidade decai também. E justamente por causa desse acontecimento, é imprescindível que faça um ensaio com esse concreto. Pode ser tirado um pedaço ou pode ser feito no próprio concreto esse ensaio. E para essa mistura vai ser necessário álcool etílico 95%, o fenol, né, 1%, que é a substância que é feita para muitas pesquisas e também investigações. Borrifador de água e água destilada. Pega essa mistura e coloca dentro do borrifador de água e borrifa naquele local ou no próprio concreto. Se ficar roxeado, o local é um bom sinal de que o pH está acima de 11, ou seja, aquele concreto está em alta qualidade. Se ele não tiver nenhum tipo de reação, infelizmente, esse concreto apresenta que ele não está ele está em um pH abaixo de 11 e que a qualidade dele não está muito boa. Visto que nós acabamos de falar em relação à qualidade concreta e a carbonatação de concreto, deveremos também falar sobre a questão também das falhas da construção civil. Dentre eles, existem vários motivos para isso, como, por exemplo, planejamento deficiente, execução inadequada, seleção incorreta de materiais, que abaixa a baixa qualidade de materiais, deficiência de gestão também, o impacto ambiental que deve ser verificado, né, deve ser feito também um estudo em relação ao local onde vai ser feito, negligência da manutenção da movimentação do solo, que isso é muito importante também, não é só para o engenheiro ambiental, mas também para o engenheiro civil, e as normas reguladoras, né, que são as NRs, que muitas das vezes algumas construções não seguem à risca. Olá, eu sou Alexandre Costa Ferreira, estudante de Engenharia Civil do 17º período da Unisa. Vou apresentar para vocês sobre estratégias de intervenção. No caso de ocorrências de patologias de concreto armado, que podem apresentar fissuras, despencamento de placas motivadas por corrosão,
e também motivados por fatores ambientais que podem ser agressivos àquela estrutura, como, por exemplo, o excesso de umidade no concreto, ou decorrente também de especificação inadequada do concreto, porosidade desse concreto, má execução, ou cobrimento insuficiente, né, das armaduras, entre outras situações. Nessas condições, o reparo estrutural provavelmente será necessário. Assim que detectadas essas ocorrências, né, quando na fase inicial ou de forma precoce, quando ainda essa estrutura não foi comprometida, a condição estrutural, um simples reparo pode ser suficiente. Porém, ao se passar dos anos e essa estrutura, ao longo do tempo, apresentar perda significativa da massa das armaduras e, consequentemente, o comprometimento da estrutural, um reforço deve ser reprogramado aí para estar dando uma nova vida a essa estrutura. Assim, então, faz-se necessário uma intervenção nessa estrutura na região das armaduras. A intervenção, ela objetiva preparar a superfície do concreto para garantir o quê? Uma boa aderência entre o concreto existente e o material de reparo, podendo então ser utilizado de argamassa com sílica para auxiliar assim na aderência. É essencial que a superfície esteja muito limpa, livre e seca, livre de poeiras, sujidades, graxa, e também deve estar seca. A barra de aço corroída deve ser feito nele um lixamento nessa superfície com escova de malha de aço ou por jateamento de areia para remover os produtos da corrosão. Em seguida, um jateamento a seco ou úmido para remover o pó e os resíduos. E também o tratamento necessário para diminuir essa corrosão. A reconstrução da parte removida da estrutura pode ser feita com uma argamassa cimentícia, né, à base de polímeros, por exemplo, epóxi, poliéster, ou poliéster modificado com polímeros. Depende das necessidades específicas da situação, após a análise prévia da intervenção. É imprescindível notar que nos ambientes agressivos podem ser necessárias as técnicas avançadas de intervenção, como extração eletroquímica de íons e cloreto, ou realcalinização eletroquímica, dependendo do mecanismo de ataque contra aquela estrutura. Essas intervenções têm o objetivo de manter a construção conforme o projeto inicial, livre de patologias, mantendo principalmente o conforto, bem-estar e a segurança do usuário na edificação, bem como manter o valor de mercado e assim também cumprir com as normas de construção civil. E para concluirmos este trabalho, podemos destacar a importância da conformidade das normas técnicas, em especial a NBR 15575, para garantir, então, uma segurança estrutural, a durabilidade das edificações habitacionais, principalmente. Essa NBR estabelece, então, os requisitos e critérios de desempenho relacionados à durabilidade, estanqueidade, segurança estrutural, funcionalidade das construções, contribuindo também para a prevenção de patologias em concreto armado ao longo de sua vida útil. Já no caso de estudo de caso apresentado, podemos observar de forma clara e abrangente o impacto econômico das falhas estruturais em edificações residenciais, decorrência de não conformidade com as normas técnicas. De acordo com a análise, observamos diversos aspectos críticos, desde os custos significativos da manutenção, o reparo, até a desvalorização de imóvel, e além dos riscos legais associados à segurança estrutural. Então, como engenheiros civis, devemos prezar pela segurança estrutural, que é fundamental para proteger a vida e a integridade dos usuários, bem como o próprio patrimônio em si. Por isso, a importância da implementação de medidas preventivas e de diagnóstico como estratégias de intervenções propostas. Com o estudo, aprendemos que a importância da compreensão dos processos de deteriorização do concreto, como corrosão, a carbonatação e suas implicações nas estruturas das edificações. Assim, esperamos ter atingido nosso objetivo. Desde já, muito obrigado.